Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Celebramos a festa deste apóstolo que encontrou em Cristo o maior de todos os tesouros, aquele amor a respeito do qual fala o Cântico dos Cânticos no capítulo 6. Águas torrenciais não podem afogar o amor, nem rios podem apagá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa para comprar o amor, seria tratado com total desprezo, pois o amor é mais forte do que a morte. Tenho para com Mateus, além do afeto natural, em sendo ele uma das 12 colunas da igreja, uma relação de nome. Eu me chamo Samuel Fidelis Donatus. O último nome, Donatus, é uma expressão que quer dizer nascido dom, feito dom. E São Beda, o Venerável, na sua homilia a respeito de Mateus, de onde o Papa Francisco tira o seu lema episcopal, miserando atque eligendo, olhou com misericórdia e o elegeu. São Beda chama Mateus de o Donatus, porque esta é a origem do nome Mateus, aquele que nasceu dom. Tenho para com ele, portanto, um grande carinho. Mas não vou falar sobre o apostolado de São Mateus a partir do Evangelho, nem da homilia de São Beda, mas desta primeira leitura da carta de Paulo aos Efésios. Começo naquilo que o apóstolo Paulo diz como exortação, no primeiro versículo da primeira leitura: eu, prisioneiro no Senhor. É um grande paradoxo. O apóstolo que diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, o apóstolo que fala da graça, o apóstolo que fala da sua paixão pelo Evangelho de Cristo, que é o amor que o impulsiona, vê a si mesmo como um prisioneiro. E aqui nós temos um grande paradoxo da nossa existência humana, sobretudo no nosso tempo, onde o sucesso, onde o empreendedorismo, onde a liberdade são entendidas como um direito. No entanto, eu me arriscaria a dizer, embora eu tenha acabado de chegar a esse mundo, nem 30 anos tenho, dificilmente em outro tempo da história nós tenhamos sido tão escravos. A liberdade, como promessa, é também a fonte de nossas tragédias, porque imaginamos que a liberdade verdadeira é fazer tudo aquilo que nos apetece. Esta é uma crise de adolescência contínua, da qual nós padecemos, uma síndrome de Peter Pan. Não queremos envelhecer, porque envelhecer que significa fazer aquilo que os outros querem, mas para sermos maduros no casamento, como padre, no trabalho, a gente descobre alguma coisa. A gente se casa justamente para ter alguém que mande em nós, porque senão a gente ficaria solteiro, em solteirice. É precisamente quando a gente não precisa mais escolher. É precisamente quando não somos escravos dos nossos afetos. É precisamente quando a gente é capaz de dominar a nós mesmos e aos nossos próprios instintos que nós estamos na máxima liberdade. Porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum marido, nenhum padre é tanto mais escravo do que se só faz aquilo que lhe apetece. O apóstolo Paulo, então, já nesse primeiro versículo, diz que há um mistério oculto em ser maximamente preso, servo, dedicado, e em sendo preso, servo, dedicado, encontrar a liberdade.
Este é o paradoxo da vida, o paradoxo da vida apostólica, o paradoxo do amor. Amar é ter com quem nos mata lealdade. Amar, diz Camões, é estar-se preso por vontade. É o paradoxo da amizade, tanto que quando a gente é amigo de alguém, a gente se enxerga vinculado a essa pessoa. É um vínculo, um laço indissolúvel, como lembra Shakespeare. Quando a gente encontra um amigo de afeição comprovada, a gente tem que amarrá-lo com um laço ao nosso coração. Porque um amigo é um tesouro, vai lembrar o livro dos Provérbios. Um verdadeiro amigo é um tesouro. E a gratidão. Já repararam que nós, quando a gente quer agradecer no português, diferentemente de todas as outras línguas, a gente diz obrigado. No inglês, as expressões estão ligadas ao you're welcome, ou alguma coisa relativo a merci, como no francês, né? A misericórdia, a mercê. Agora, no português, quando nós queremos agradecer, a gente diz obrigado. Por quê? Porque a gratidão vincula, entende? Nós rezamos na Salve Rainha, pedimos a Nossa Senhora porque somos grandes pedidores, e temos que pedir mesmo, porque Jesus nos disse, pedi e recebereis, e Ele nos deu uma mãe de graça, nós vamos perder a oportunidade de pedir. Nós terminamos o texto dizendo, e para mais vos obrigar, ou seja, tendo rezado, tendo suplicado, para que a senhora se sinta ainda mais obrigada a nós, unida a nós, nós iremos agora te saudar com o título de Salve Rainha, porque sendo Rainha nossa, irá dispor a nós que somos servos as graças de que necessitamos. E o apóstolo, além de dizer que amor tem a ver com vínculo, obrigação, quando nós amamos, nós nos tornamos livres prisioneiros, ele diz que ainda é preciso suportar. O apóstolo Paulo, ele entendia de amor, não é? Quem ama tem que suportar. Então é que a gente tem que suportar nosso grupo, nossa comunidade, nossa sociedade, suportar outros padres, suportar o povo. Mas suportar não precisa ser só negativo. Suportar é oferecer-se como suporte. O suporte para esta palavra é este ambão. E aí o apóstolo diz, suportai-vos, mas não de qualquer jeito. Suportai-vos no amor. É por causa do amor, tendo como meta o amor, e inspirados no amor, motivados pelo amor, que a gente dá conta de ser suporte. Do contrário, a convivência é insuportável, porque o outro, já dizia Sartre em uma de suas peças, o outro é o inferno. Há um só corpo, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança a qual nós somos chamados. O apóstolo diz 7 vezes, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6. Um. E tem aquela música belíssima que fala sobre a unidade, né? Sejamos um para que o mundo creia. E a melodia diz isso, né? Um corpo, um só a fé, um só batismo, um só Senhor. A melodia vai construindo, né? Um corpo, um só a fé, um só batismo. Ela vai conduzindo a gente a uma unidade melódica, tipo aquele Om do budismo. Às vezes nós escutamos uma música, uma melodia e não paramos para prestar atenção de como a melodia vai nos ajudando a adentrar no sentido que está sendo cantado. Olha, um corpo, um só a fé, um só batismo, uma unidade, um só Espírito, uma esperança. O que é que essa música está cantando? É o mistério que vai sendo repetido pelo apóstolo Paulo em várias das suas cartas, porque as comunidades do apóstolo Paulo padeciam de um mal que certamente não é o das nossas comunidades, nem dos nossos CPPs, nem da nossa diocese. Membros que se devoram uns aos outros e disputam, e não são capazes de ser um, mas fazem das diferenças uma oposição e uma rixa. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou carismático, eu sou isso. Tudo bem, você pode ser o que você quiser, o que te der na telha, mas um é o Senhor. E eu lembro na época das eleições que uns brigavam dizendo, acima de todos, não é dentro de todos, no meio de todos. Aí diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, acima, do lado, dentro, pouco importa. Um é o só Deus que reina sobre todos, por meio de todos, permanece em todos, acima de todos, em cada um de todos. Então não importa
Se você é progressista, direita, vota nesse ou naquele, não destrua a unidade da igreja em nome da sua idealização. Porque Russell já dizia, muito do que nós chamamos de idealismo é amor pelo poder disfarçado. Fala dos pobres para lhes arrancar os frutos. Fala da família para esconder as próprias hipocrisias. Então não seja nem de esquerda nem de direita, seja direto, na direção do amor e do Senhor. Porque a César o que é de César, nós pertencemos a Jesus Cristo. Porque Ele é o único. Esse é o credo do povo judeu. Deuteronômio 6, capítulo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, um só é o Senhor. É o Senhor. Ele é o único. Nós não damos conta de sermos únicos, nós nos desfazemos. E assim, caminhando em direção ao único, lembra o apóstolo Paulo no versículo 13, nós caminhamos em direção à meta. A meta é a unidade da fé. No céu não haverá diferenças entre nós, porque aqui nós vamos nos ensaiando a partir daquilo que somos e das características próprias de cada um de nós, a entendermos o que significa ser um corpo, porque todos iremos para junto do Senhor. Se morremos em estado de graça e aprendemos este mistério de não nos pertencermos, como lembra Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Nós somos membros uns dos outros. Eu, diferente de você, pertenço a você, estou vinculado a você, estou em dívida com você. Não é eu que tenho que ficar reivindicando que você pertença a mim, que faça a minha vontade e que seja devedor de minhas interdições. Somos membros uns dos outros, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. E só entende isso, diz o apóstolo, o que significa chegar à meta da unidade, na fé, no conhecimento, quem se torna adulto. Por isso que comecei falando da síndrome de Peter Pan, porque Paulo diz no versículo 13 que nós temos que ir assumindo em nós a estatura de um homem aqui não no sentido de andros, mas de antropos, humanidade, uma unidade perfeita, a estatura do Cristo em toda a sua plenitude, a nos tornarmos adultos. E aí vai dizer ele no versículo 14, que foi suprimido aqui, nesta primeira leitura, nós não devemos ser como crianças, mas devemos viver segundo a verdade. A verdade não é o que eu quero, o que me apetece, a minha idealização, o meu partido, o meu movimento na igreja. Não, verdade é Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. E no amor, porque o amor, vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, Colossenses 2,16, o amor é que é o vínculo da perfeição. Ele que acola. Não é hipocrisia, não é o cinismo, não é o partido, não é o movimento, o fundador tal, nada disso. Porque às vezes é assim, né? Os movimentos, as comunidades começam muito bem. Depois que o fundador está ficando velho e morre, se degladiam uns aos outros. Não, a unidade é o Cristo. É o amor que é o vínculo da perfeição. Lembra a carta aos Colossenses. E falando sobre ser adulto, me lembrava de como a palavra adulto, ela, no princípio da sua etimologia e na sua fonética, lembra uma outra palavra que é adúltero. Adulto, adolescere, ir em direção ao crescimento. Adulto no latim é o particípio passado do crescer, seria o crescido, aquele que caminhou em direção ao crescimento. E adúltero, aquele que caminha em direção ao outro. Entende? Quando nós somos maduros e estamos com o Cristo e no amor dele, nós vamos nos robustecendo e nos tornamos adultos. Mas quando nos perdemos, nos tornamos vítimas de nós, como crianças, homens velhos com vícios de criança, nós adulteramos. Adulteramos em primeiro lugar a nós mesmos. Ou nós não vivemos em adultério do amor próprio, sendo uma sociedade do cansaço, que corre atrás de coisas sem sentido. Uma sociedade desfeita de si, angustiada, ansiosa. O que é a ansiedade, senão um estado de adultério de si, daquilo que mais importa? A falta de ar que nos causa viver vidas que não são nossas e sonhos que não são nossos e projetos que não dizem respeito à verdade, mas a nossas frustrações. Quem encontrou a graça de se tornar adúltero, encontra o amor, a verdade e a fidelidade a si mesmo. E já quase caminhando,
me lembrava, gosto sempre de recorrer aos clássicos, de 2 textos clássicos que nos chamam a viver a vida adulta para não sermos adúlteros. Mateus, ao ter sobre si o olhar de compaixão do Cristo, ele larga uma vida adúltera, porque às vezes nós nos adulteramos em nome dos bens e de coisas sem sentido, para viver uma vida adulta, madura com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí me lembrava dos clássicos. O primeiro é Hamlet, quando Polônio, seu filho Laertes, está indo viajar para a França, e ele diz assim: Laertes, vai com minha bênção, faze gravar em sua memória os preceitos. No trajar, não seja suntuoso, tanto quanto permita os teus meios, mas nunca de modo afetado, se rico, não seja ofuscante. O porte é o que dá a conhecer o homem. Sobretudo, Laertes, ser fiel a ti mesmo, segue-se a isso como a noite ao dia, que jamais serás falso com os outros. Olha, Laertes está dizendo ao seu filho Polônio que a gente tem um risco de não sermos fiéis a nós mesmos, e aí os bens podem se prestar à nossa infidelidade. Não sendo fiel a minha verdade, eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. Eu não sou capaz de ser fiel a mim, então eu tenho que trair a minha esposa. E ele diz: cuidado, se você for fiel a si, às suas próprias vontades, se conhecer, você não vai ser falso com os outros. E às vezes nós somos falsos com os outros com aquilo que nós vestimos. A gente estoura o cartão de crédito para aparentar uma vida que não é a nossa. E ele diz: se você for rico, não seja ofuscante, porque o poder dá a conhecer ao homem. Não seja suntuoso no trajar, quer dizer, repousa na verdade da sua pessoa, ser fiel a si mesmo. A verdade, aqui somos conclamados pelo apóstolo Paulo, que está sendo repetida como conselho nessa peça de Shakespeare. E a segunda lembrança que me vem à cabeça é Dostoiévski e Irmãos Karamazov, a tragédia de Fyodor, que é o pai das 2 personagens que dão título ao romance, Alexei, Dmitri. E aí, num determinado momento, um monge da peça diz a Fyodor: quem mente a si mesmo perde a capacidade de distinguir a verdade. E quem perde a capacidade de distinguir a verdade, perde o respeito a si mesmo. A pessoa que não se respeita, deixa de amar. E na ausência do amor, dedica-se a paixões e a prazeres grosseiros. E esta é a origem da decadência, os vícios e a mentira. Repetindo, quem mente a si mesmo, perde a capacidade de distinguir a verdade. Mateus padecia disso. Não consegue distinguir mais a verdade de si, então perde o respeito a si e aos outros, porque quem furta o que é do outro, perdeu o respeito a si e o respeito aos outros. Quem não se respeita, deixa de amar, e na ausência do amor verdadeiro, deste amor que é um tesouro, começamos falando disso, entrega-se a paixões e a prazeres grosseiros. A origem da decadência é os vícios e a mentira. Jesus foi encontrando ao longo do Evangelho várias pessoas entregues a vícios e lhes mostrando o seu amor. Pensemos na adúltera que cai aos pés de Jesus, pensemos na pecadora que é surpreendida também em adultério, pensemos em Zaqueu. Ele vai encontrando uma série de pessoas dos evangelhos que se tornaram vítimas de si, perderam o respeito a si, o respeito aos outros, perderam o amor, e quem não experimenta em si o amor verdadeiro tem que mendigar outros amores nas coisas, nos vícios e nas ilusões. Ou pensemos na parábola do Pai das Misericórdias: o filho mais novo, desconfiando do amor, se deixa enredar pelos vícios. Mas o pior que acontece nos evangelhos, e é um vício que habita dentro de nós, são as pessoas que, já tendo feito uma mínima experiência da graça, passam a mentir a si mesmos, se tornando hipócritas, que é o caso dos fariseus, criticados por Jesus no final desse evangelho. Dentro de nós continua habitando, às vezes, um fariseu, um irmão mais velho, que mente para si mesmo. Para citar um outro trecho de Dostoiévski, alguém que, ao invés de ter autodomínio, humildade, é tomado por um orgulho satânico e torna-se um escravo das falsas convicções. E aí
se estiver cheio demais de si, das próprias ambições e das próprias mentiras, não terá espaço para a graça, para a misericórdia, para a cura dos médicos, que como bom pastor veio para os que estão enfermos, para procurar e salvar o que estava perdido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.